abençoe a todos nós com a sua palavra, fazendo com que ela nos traga para mais perto do Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar especialmente no texto do Evangelho, que tem uma relação com as demais leituras. Quando um jovem ouviu que um senhor que estava conversando com ele estava por festejar 50 anos de casado, ele disse: certamente a sua esposa deve ser uma pessoa muito boa para vocês poderem conviver tanto tempo. E prontamente já o idoso disse a ele: ou ela tinha ao seu lado uma pessoa com muita paciência. Outra história parecida: duas mulheres que tinham estudado junto no curso secundário, depois de muitos anos se encontraram e foram fazer uma janta junto. E as duas animadamente conversavam. Uma, nesses 50 anos passados, havia se casado 5 vezes, mas agora estava muito feliz porque finalmente no 5º casamento ela estava vivendo já há 5 anos em grande felicidade. A outra casara-se apenas uma vez e também estava por completar 50 anos de casado. Aquela primeira, com muita admiração pela sua amiga, se dirigiu a ela e disse, expressou esta alegria pelo fato de poder ela ter conseguido viver tantos anos com o mesmo marido. Ao que esta segunda então disse: de fato, minha amiga, nós somos muito parecidas, nós temos grandes semelhanças, e assim como nós aprendemos na escola, nós durante estes 45 anos ou mais, nós continuamos aprendendo. O que aconteceu comigo foi que todas as vezes que eu fracassei no meu casamento, eu voltei para a mesma escola. Uma outra história semelhante é contada por uma mulher numa revista que disse que quando ela era jovem, recém-casada, ela e o seu marido, para complementar a renda, prestavam serviços na casa de pessoas. E certo dia eles estavam trabalhando na casa de um casal idoso, e em meio ao trabalho o casal pediu a eles que eles parassem e fossem com eles tomar um copo de sorvete e uma torta, uma fatia de uma torta, porque aquele era o dia exatamente que eles estavam completando 50 anos de casado. A mulher, admirada, disse ao idoso: 50 anos, isso é muito tempo para se ficar junto com a mesma pessoa. E o idoso então lhe disse: teria sido esse tempo muito mais longo se eu não tivesse ao meu lado a minha esposa. Mudando um pouco, observemos uma vez como é interessante quando as pessoas falam de tudo que elas fariam se fossem contempladas com o prêmio da loteria. Mas talvez você fique perguntando: o que isso tudo tem a ver com as nossas parábolas, essas nossas parábolas ligadas à agricultura? Assim como na loteria, no matrimônio, as pessoas mais ou menos pensam assim: sem arriscar, não tem como se ganhar o prêmio. Em não se ganhando, não se perde muito. Nós queremos agora nos voltar mais a esta questão agrícola das nossas parábolas. E vamos dizer assim de início que as coisas boas de nossa vida, elas nos custam muito.
elas são trabalhosas, elas não aparecem prontas, elas não são resultado de um abrir e fechar de olhos. É necessário um investimento a longo prazo. Uma certa pessoa falou que para se ter um jardim no pátio de sua casa, é necessário pelo menos uns 5 anos de árduo trabalho, aonde se planta, se rega, se cuida, se aprende, se corrige e se procura adequar as plantas de acordo com o melhor ambiente dentro deste pátio. É necessário o aprendizado na questão da fertilização, da quantia de água que vai se dar a estas plantas, e assim é muito trabalhoso se conseguir um belo jardim. Não basta simplesmente se jogar sementes e achar que dali vão resultar árvores frutíferas, flores e coisas mais. Tudo precisa ser caprichosamente plantado, regado e cuidado. E aí nós chegamos bem ao assunto do nosso Evangelho. Jesus fala 2 parábolas, e nessas 2 parábolas ele coloca ali que um homem plantou a semente, mas não é assim que no dia seguinte ele foi lá colher. Foi necessário que essa semente germinasse, crescesse a planta, e aí se tinham as folhas. Posteriormente esta planta soltou as suas espigas, e ainda teve que se esperar até o momento em que essas espigas estivessem maduras para que pudessem ser colhidas. Na verdade, aquele homem, ele plantou e teve que ter a paciência de esperar o resultado da sua plantação. Ele simplesmente só fez aquilo que estava ao seu alcance. Mas nesta plantação tinha algo especial, tinha um poder por trás disso. Alguma coisa fez com que aquela semente germinasse, com que aquela simples sementinha pudesse soltar uma planta, que essa planta crescesse até chegar ao ponto de ela produzir as espigas e finalmente a colheita. E isso Jesus descreve quando ele diz: primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio. A gente pergunta, mas por que Jesus falou isto naquela ocasião? Era o início do ministério de Jesus, e os seus discípulos eram certamente, ou possivelmente, os primeiros e grandes interessados desta parábola. Esses discípulos, de certa forma, estavam assim desconfiados, decepcionados com Jesus. A primeira empolgação deles, quem sabe, já estava chegando ao final, porque quando eles foram convidados por Jesus, eles pensaram: mas agora aquele que veio ao mundo para revolucionar as coisas e restabelecer o reino de Israel está nos convidando para nós sermos os seus assessores. Só que eles não estavam vendo nada assim de tão transformador. Eles estavam vendo Jesus como um pregador itinerante, que ia de um lugar para o outro. Eles o estavam acompanhando e estavam tendo que enfrentar estradas ruins, pessoas angustiadas e vindo em busca de Jesus. Tinham que enfrentar os fariseus que incomodavam, e o restabelecimento do reino parecia que não estava acontecendo aos seus olhos. Talvez porque eles achavam que a coisa teria que ser muito mais estrondosa, mirabolante, e que eles próprios deveriam ter força e poder para poderem fazer grandes coisas. Mas no reino de Deus as coisas vão devagar.
elas têm etapas, e essas etapas precisam ser cumpridas. O povo de Deus, que faz parte deste reino, precisa ter paciência, perseverança. Essas duas palavras nós colocamos no nosso título, mas poderíamos botar uma imensidão de outras palavras. Essas pessoas que se envolvem no reino, elas precisam esperar que a semente germine, que depois nasça a planta, que essa planta cresça, solte as folhas. É como uma escada onde se tem degrau a degrau. Na fase inicial eles pensaram que Jesus era o grande super-herói que estava chegando, que vinha vestido numa nave espacial inflamante, e talvez com uma vestimenta à prova de balas. Mas não é assim. Jesus veio enrolado em panos, deitado numa simples cocheira, numa estrebaria. Logo depois já teve que fugir porque Herodes queria matá-lo. É nessa simplicidade que se dá a vinda do Salvador Jesus. E os discípulos tinham que aprender isso. O destino do seu super-herói não seria um luxuoso palácio na sede do Império Romano, nem tampouco ali na Judéia. O futuro, o ponto culminante de sua obra se dá pregado no alto de uma cruz e morrendo ali. E isso é que eles teriam que aprender. É o que nós precisamos aprender. Quantas vezes nós nos desiludimos? Quantas vezes nós criamos expectativas mirabolantes em nossa vida religiosa? Quantas vezes nós gostaríamos que a fé cristã fosse como um grande prêmio da loteria e que enchesse os olhos dos demais de inveja, de ciúme, de admiração por nós? Mas não é assim. Fazer parte do reino de Deus é olhar para a vida apesar de. É preciso continuar investindo incansavelmente no reino de Deus. Pastores precisam entender ou precisam aceitar que nem sempre as suas igrejas estarão lotadas, que muitas vezes pessoas os decepcionarão. Pais precisarão deixar de lado aquela ideia de que os seus filhos precisam se encaixar exatamente no padrão que eles estabeleceram, e que esses filhos podem fugir desse padrão, e que com isso eles não perderam os seus filhos, mas eles precisam se colocar ao lado deles e continuar cultivando, trabalhando e realizando aquilo que lhes cabe como pais. Casais, uma vez viam no seu futuro cônjuge um príncipe ou uma princesa, precisam entender que, com o passar do tempo, eles deixaram esta realeza, se tornaram pessoas reais e às vezes até pessoas difíceis, mas com isso não terminou o matrimônio. Diretorias de congregação precisam entender que é necessário trabalhar, se dedicar, se esforçar. Os resultados nem sempre serão aqueles desejados pelas pessoas. Enfim, os membros do reino de Deus precisam vivenciar persistentemente, pacientemente esta vida no reino de Deus, entendendo que as coisas no reino de Deus se dão desta forma, que nós precisamos fazer a nossa parte,
e pacientemente esperar. Existe sim um poder transformador. Ele não está em nós, ele está em Deus. E Deus age do seu jeito e transforma como Ele acha por bem, cria, enfim, revoluciona as coisas ao seu modo. E eu entendo bem que é por esta razão de que as coisas no reino de Deus são assim, que nos dias de hoje pessoas criam novas seitas religiosas que prometem atender exatamente os anseios das pessoas. Mas quando fazem isso, muito certamente fogem daquilo que realmente nos é anunciado pelo Salvador Jesus, quando ele fala do seu reino. Nós não podemos nos esquecer de que em toda oportunidade que nós temos de comparecer à casa de Deus, é uma oportunidade de nós ouvirmos o Evangelho que tem este poder, de participarmos da ceia do Senhor que tem este poder transformador, de ali sermos alimentados e fortalecidos em nossa fé, e que esses são exatamente os nutrientes que nós necessitamos, que todos nós temos em nossas casas Bíblias, que não são para ficarem expostas na estante, mas para serem usadas, serem danificadas pelo nosso manejo, mas que constantemente precisam ser lidas e estudadas por cada um de nós. Pois no reino de Deus as coisas se dão deste jeito, e nós não entendemos isto. E para que nos fique isto mais evidente, Jesus contou mais uma parábola do grão de mostarda, aonde ele exagerou no tamanho da semente da mostarda e disse que é a menor de todas as sementes, e aonde Jesus também exagera no tamanho da árvore, da planta da mostarda. Diz que esta minúscula semente de repente se transforma numa imensa árvore que dá condições dos passarinhos se aninharem nela e se torna uma árvore vistosa. Quando Jesus fala disso, ele está falando da semente do Evangelho. Isto que aos nossos olhos parece que não causa, não modifica muita coisa na nossa vida, é na verdade esta semente que, uma vez germinada, cresce e se torna importante e forte, capaz de nos conceder aquilo que nós nunca vamos conseguir de forma alguma neste mundo, nem tampouco com prêmios de loterias, aquilo que nos garante uma vida eterna com Deus na glória celestial. Continuemos investindo no reino de Deus, fazendo uso daquilo ou desta semente que está à nossa disposição, cultivando, cuidando, tratando disso detalhada e minuciosamente, vivendo e aprendendo. E isso não é assim uma coisa cumulativa, que cada vez nós ficamos maiores e melhores no reino de Deus. É que nós, na medida que crescemos, nós também fraquejamos e caímos e precisamos nos reerguer, e desta forma esse processo continua. Por isso essa necessidade de, durante toda a nossa vida, e até mesmo na maior velhice, precisarmos sempre e sempre continuar voltando à palavra de Deus. A formatura se dará apenas na glória celestial. Que Deus esteja ao lado de cada um de nós, nos alegrando em nossa vida cristã, mesmo quando os nossos anseios não são alcançados, mas quando podemos ter a convicção de que a sementinha do Evangelho está operando em nós e nos garantindo a bem-aventurada vida eterna. Amém.